A pele é o maior órgão do corpo humano. Sua principal função é proteger e revestir o organismo contra fatores físicos e químicos, como fungos, bactérias e fatores ambientais como o sol. Como constituintes, podemos encontrar a epiderme, derme, e a hipoderme, também conhecida como tela subcutânea. A epiderme é a camada mais externa, sendo a única que entra em contato com o meio ambiente. Tem importante função de proteger o organismo contra os danos causados por agentes externos. A derme é formada por tecido conjuntivo, que é bastante vascularizado. Na derme encontramos algumas glândulas, terminações nervosas e folículos. A tela subcutânea, também conhecida como a hipoderme, é composta por células gordurosas. É responsável pela reserva de nutrientes, proteção dos vasos e nervos localizados nos níveis mais profundos. Normalmente, quando indivíduos mantidos em uma posição por um longo período de tempo, comum em pacientes acamados, que são pessoas sem mobilidade ou com mobilidade reduzida, criam lesões corporais, o que pode ou não causar o rompimento da derme. Essas lesões são chamadas de úlcera por pressão. Se originam basicamente de isquemia tecidual prolongada. Mas antes de entrarmos a fundo nesse assunto, primeiro vamos entender o que é essa lesão. Úlceras de pressão são lesões que afetam a pele e o tecido subjacente. Eles são causados quando uma área da pele é colocada sob pressão. Às vezes, são conhecidas como úlceras de decúbito ou úlceras de pressão. Essas úlceras podem variar em gravidade, desde manchas de pele descolorida até feridas abertas que expõem o osso ou o músculo subjacente. As úlceras de pressão podem se desenvolver quando uma grande quantidade de pressão é aplicada a uma área da pele durante um curto período de tempo. Eles também podem ocorrer quando menos pressão é aplicada por um longo período de tempo. A pressão extra interrompe o fluxo de sangue pela pele. Sem o suprimento de sangue, a pele afetada fica sem oxigênio e nutrientes e começa a se decompor, levando à formação de uma úlcera. As úlceras de pressão tendem a afetar pessoas com problemas de saúde que dificultam os movimentos, especialmente aquelas confinadas a ficarem deitadas na cama ou sentadas por longos períodos de tempo.
Condições que afetam o fluxo de sangue pelo corpo, como diabetes tipo 2, também podem tornar uma pessoa mais vulnerável a essa doença. O desenvolvimento de úlceras de decúbito é complexo e multifatorial. As úlceras de pressão podem progredir em 4 estágios com base no nível de dano ao tecido. Esses estágios ajudam os médicos a determinar o melhor curso de tratamento para uma recuperação rápida. Se detectadas muito cedo e tratadas adequadamente, essas feridas podem cicatrizar em questões de dias. Estágio 1. Eritema não inflamável da pele intacta. O primeiro estágio é o mais brando. Ele descolora a camada superior da pele, geralmente para uma cor avermelhada. Nesse estágio, a ferida ainda não foi aberta, mas a extensão da condição é mais profunda do que apenas a parte superior da pele. A área afetada pode estar dolorida ao toque, mas não apresenta rupturas ou rasgos na superfície. O indivíduo também pode sentir uma leve queimação ou coceira. Estágio 2. Perda de espessura parcial da pele com derme exposta. No segundo estágio, o indivíduo provavelmente sentirá um pouco de dor da úlcera. A área dolorida da pele rompeu a camada superior e parte da camada inferior. A ruptura normalmente cria uma ferida aberta e rasa, e você pode ou não notar qualquer drenagem no local. Uma úlcera de estágio 2 pode aparecer como uma bolha cheia de soro, líquido claro a amarelado, que pode ou não ter estourado. As áreas circundantes da pele podem estar inchadas, doloridas ou vermelhas. Isso indica alguma morte ou dano ao tecido. Estágio 3. Perda total da pele. As feridas que progrediram para o terceiro estágio romperam completamente as 2 camadas superiores da pele e penetraram no tecido adiposo abaixo. Uma úlcera nesse estágio pode se assemelhar a uma cratera, também pode cheirar mal. Nessa fase, é importante procurar sinais de infecções, incluindo odor fédido, pus, vermelhidão e drenagem descolorida. Estágio 4. Pele de espessura total e perda de tecido. As úlceras do estágio 4 são as mais graves. Essas feridas se estendem abaixo da gordura subcutânea e seus tecidos profundos, como músculos, tendões e ligamentos. Em casos mais graves, eles podem se estender até a cartilagem ou osso. Existe um alto risco de infecção nessa fase. Essas feridas podem ser extremamente dolorosas. O indivíduo pode esperar ver drenagem, tecido morto de pele, músculos e, às vezes, ossos. As úlceras de pressão inclassificáveis, que é a perda da pele em sua espessura total, são áreas localizadas por necrose do tecido que normalmente se desenvolve quando o tecido mole é comprimido entre uma prominência óssea e uma superfície externa por um longo período de tempo. Essas lesões são mais difíceis de diagnosticar, pois a parte da ferida está coberta por tecido desvitalizado ou escara. Seu médico só pode determinar a profundidade da ferida depois de limpá-la. A base da lesão deve ser visível para o estádio adequado da úlcera. No entanto, como a descamação e a escara não se formam nas lesões por pressão de estágio 1 ou 2, revelará uma úlcera por pressão de estágio 3 ou 4, e ela poderá ser amarela, verde, marrom ou preta devido à crosta ou à escara. Se houver dano extenso ao tecido, será necessário removê-lo cirurgicamente. No entanto, em certas áreas do corpo, se a cobertura estiver seca e estável, não deve ser tocada. Essa escara seca, a famosinha casquinha do machucado, é a camada natural da proteção do corpo. Úlceras que se formam a partir de suspeita de lesão do tecido profundo podem ser difíceis de diagnosticar. Superficialmente, pode se assemelhar a uma ferida nos estágios 1 ou 2.
por baixo da superfície descolorida, essa úlcera pode ser tão profunda quanto uma ferida de estágio 3 ou 4. Essa úlcera de pressão também pode se formar como uma bolha de sangue ou ser coberta por uma escara. Agora, como saber se uma ferida de pressão está cicatrizando? A ferida ficará menor. O tecido rosado geralmente começa a se formar ao longo das bordas da ferida e se move em direção ao centro. Você pode notar superfícies lisas ou irregulares do tecido novo. Pode haver algum sangramento, mas não se preocupe, pois isso mostra que há boa circulação sanguínea na área, o que ajuda na cicatrização. Prevenção. Os pacientes e seus familiares devem ter uma ideia clara de que prevenir a recorrência requer compromisso e responsabilidade. A prevenção requer identificação de pacientes de alto risco, reposicionar pacientes acamados, cuidados com a pele e higiene cuidadosa e evitar imobilização. O risco do paciente deve ser estimado com base na avaliação de médicos qualificados e no uso de escalas de avaliação de risco. A base da prevenção é reposicionar o paciente constantemente. A pressão não deve continuar sobre qualquer superfície óssea por mais que 2 horas. Pacientes que não conseguem se mover devem ser reposicionados e acolchoados com travesseiros. Os pacientes devem ser virados mesmo quando estão deitados em colchão de baixa pressão. Os pontos de pressão devem ser verificados pelo menos uma vez por dia sob iluminação adequada. Os pacientes e familiares devem ser ensinados a uma rotina de inspeção visual diária e palpação de locais para a formação de úlceras em potencial. É necessária atenção diária à higiene. O edema precisa ser bem seco para prevenir a maceração e infecções secundárias. Almofadas de proteção ou travesseiros podem ser usados para separar as superfícies do corpo. A roupa de cama deve ser trocada com frequência. Em pacientes incontinentes, as úlceras devem ser protegidas de contaminação. Curativos sintéticos podem ajudar. A degradação da pele pode ser evitada com limpeza e secagem cuidadosas, acariciando e não esfregando a pele. Também podem ser usados cremes anticândidas e cremes de barreira de umidade ou lenços protetores da pele. As áreas sujeitas a atrito podem ser pulverizadas com talco puro. O uso de amido de milho é desencorajado porque pode permitir o crescimento microbiano. Algo ainda mais importante é a imobilização que deve ser evitada. Os sedativos devem ser minimizados e os pacientes devem ser mobilizados o mais rápido e seguramente possível.